Bom dia, então. Nós vamos começar então com este painel que se dedica ao ambiente, gestão e educação ambiental. Já estamos um pouco atrasados, vamos tentar ser rápido. Penso que 10 minutos cada apresentação é suficiente, também não dá para estender muito mais do que isso. Queria só dizer pequenas palavras, que é pena, que o tema é muito interessante, é pena que só haja apresentação de pessoas, enfim, que são ou brasileiros ou italianos, não há um português aqui para tratar do ambiente, mas enfim, fica para outras andanças, certamente, e eventualmente aqui também no Centro de Estudos Ibéricos. A quem agradeço o facto de me ter convidado para mostrar esta mesa e vamos começar então já rapidamente com Jússia Teodoro, que tem estado também a trabalhar aqui em Coimbra com o CEGOT e vai apresentar georreferenciamento do perímetro de unidades de conservação no estado de Rondônia, na Amazónia brasileira. Faz a favor, Jússia. Olá, obrigada, professor Campar. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Jússia Teodoro e eu faço doutoramento na Universidade de Coimbra, ainda preciso concluir, está parado nesse momento. E também trabalho na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia, que é um dos estados que compõe a Amazônia brasileira. Inclusive, eu fiz a gravação, mas vou fazer a apresentação ao vivo, já que estamos aqui e a internet está funcionando. Porque eu estou em um trabalho de campo, estava mesmo indo na reserva, e lá a internet estava muito precária e eu estava com medo de não funcionar. Deixa eu disponibilizar aqui a apresentação. Apresentação C. Opa, não, espera lá, que se eu for copiar, como é que eu volto? Espera lá, não, deixa-me voltar, porque essa... Não. Professor, como eu faço para poder... Não era isso que eu queria partilhar. Alguém consegue parar? No Zoom tem um botão verde, Share Screen ou partilha de ecrã. Embaixo. Clica aí e partilhar totalmente o computador ou a tela. Sim, mas o que eu quero é parar a apresentação que está acontecendo, essa aqui. Pronto, parei. Deixe-me agora partilhar a próxima. Desculpa, mas essa parte da tecnologia... Pronto. Acho que aqui fica melhor. Meta depois só em modo apresentação, se fizer o favor. Sim. Então, georreferenciamento do perímetro de unidades de conservação. Esse trabalho foi desenvolvido no âmbito da Secretaria, portanto é um trabalho institucional, e foi feito em 5 unidades de conservação do estado de Rondônia, de algumas categorias, e foi escrito por minha professora Madalena, que também é pesquisadora do CEGOT, o Charles Barata, que é um colega da Secretaria, que é cartógrafo e analista ambiental, e o professor Lúcio Cunha, que é o meu orientador, professor da Universidade de Coimbra. Pronto, o trabalho ele foi desenvolvido ao abrigo de um termo de cooperação técnica que tratava de uma compensação ambiental da pavimentação de uma rodovia chamada BR-319, que liga o estado de Rondônia ao estado do Amazonas, que liga a capital, Porto Velho, do estado de Rondônia, a Manaus. Quem fez essa obra foi o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte no Brasil, que é o DINIT, e toda obra precisa ser licenciada. Eles pediram licenciamento ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, e uma das condicionantes que o IBAMA impôs para licenciar a obra é que o DENIT tinha que fazer algumas obras de compensação ambiental, principalmente nas unidades de conservação que vão sofrer impacto direto
dessa rodovia. E nós sabemos que as rodovias, elas são fatores de ocupação e de invasão, processos de invasão, de expansão. Então, assim, no momento que você faz a pavimentação de uma rodovia, você está abrindo uma linha de ocupação. Então, para evitar que não é evitar, mas pelo menos minimizar os impactos, o IBAMA solicitou que o DIMIT fizesse algumas ações de compensação. E essa ação nas unidades de conservação fazia parte desse pacote. Eu faço parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, que eu vou chamar de SEDAM. Essa secretaria... Espera lá. Está passando o slide para vocês ou não? Não. Não, né? Ah, ok. Não. Porque eu observei que para mim aqui o slide está passando, mas para vocês não estava passando, ok. Eu vou ter que então passar manualmente o slide. Aqui. Então, nós éramos apenas um interveniente, íamos receber o produto deste trabalho. Ficou acertado que o DIMIT ia fazer a demarcação e a sinalização de 24 unidades de conservação dentro deste trabalho. E eles contrataram o Exército, fizeram um termo de cooperação técnica com o Exército para que o Exército realizasse o trabalho, já que é uma área muito inóspita. E o Exército brasileiro ele tem uma diretoria chamada Diretoria de Serviço Geográfico. É talvez o serviço geográfico mais antigo do Brasil. Eles trabalham com cartografia e eles têm um centro de georreferenciamento que funciona em Manaus, que atende essa região amazônica. O trabalho foi iniciado em 2009 e era para terminar em 2013, mas como tudo aqui, ou quase tudo no Brasil, as coisas não funcionam muito dessa forma, e ele não conseguiu ser concluído em 2013. Ele foi estendido até 2018. Mas no estado de Rondônia, ele não se conseguiu concluir nem em 2018, porque as unidades de conservação que precisavam sofrer esse trabalho, elas estavam em um processo de redução das suas áreas e algumas foram revogadas. Essas unidades foram uma tratativa entre o governo do estado e o governo federal, e que elas foram revogadas e as terras foram passadas para o governo federal, para que elas pudessem compor uma outra unidade de conservação federal. Elas não deixaram de ser unidade de conservação, só passavam do poder estadual para o poder federal. Então, este processo também estava sendo contestado na Justiça pelo Ministério Público. Nós precisamos aguardar o final do processo para que depois o Exército pudesse fazer o trabalho. Então, só foi possível fazer esse trabalho agora em 2022. As unidades inclusas nesse processo foram 11 unidades federais, 9 unidades aqui do estado do Amazonas e 6 unidades do estado de Rondônia. Eu estou tentando ser bem rápida para a gente conseguir passar tudo. O trabalho ele foi desenvolvido nessas unidades aqui. As 5 eram 6 inicialmente, mas como algumas foram revogadas, aqui nós temos a ESEC Mujica Nava, e ela passou a compor um parque nacional, e essas 3 FERs aqui embaixo, a Rio Madeira A, Rio Vermelho A e Rio Vermelho B, passaram a compor uma ESEC federal. Portanto, das originais que deviam entrar no trabalho, ficaram apenas 4. O governo do estado negociou, como saiu algumas, negociou para entrar mais uma, que foi a APA Rio Madeira. O que é uma ESEC? Uma ESEC é uma estação ecológica, uma unidade de proteção integral, em que só pode desenvolver pesquisas. E essa ESEC Serra dos Três Irmãos teve uma redução de área através dessas 3 leis que eu elenquei aqui. Depois nós temos 3 florestas estaduais de rendimento sustentável, que são unidades de conservação de uso direto, ou seja, tem população habitando dentro, população tradicional, que tem atividades extrativistas, e uma delas, a Rio Vermelho C, também sofreu uma redução de área, junto com a APA Rio Madeira, que é uma área de proteção ambiental, que também tem população. Essas duas, a redução de área foi porque teve um complexo hidrelétrico e parte do reservatório cobriu uma área da unidade de conservação. Então, foi preciso desafetar uma área para que o reservatório se construísse o reservatório. Nesse ajuste do trabalho, além da sinalização e além do emplacamento, sinalização e delimitação da área, o que nós precisávamos mesmo era o georreferenciamento dessa área, porque essa área estava delimitada, mas os marcos eram físicos. Nós precisávamos de georreferenciar essa área para inserirmos ela no sistema do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é um instituto brasileiro, é o INCRA,
que é responsável por toda a regularização fundiária no Brasil, tanto de propriedades particulares quanto de terras públicas. E essas unidades do estado de Rondônia ainda não estão no sistema do INCRA, ou seja, ainda não há a regularização fundiária delas. Nós precisávamos georreferenciar para que pudéssemos inserir no sistema do INCRA. Então, nesse ajuste foi proposto ao Exército, que o Exército, ao invés de sinalizar, fizesse o georreferenciamento. E o estado de Rondônia, que não tinha que entrar com nenhuma contrapartida, a partir daí entraria com a contrapartida da logística de campo. Ou seja, o transporte responsável, nós ficamos responsáveis pelo transporte de toda a equipe do Exército, do 4º CGEL, 4º Centro de Georreferenciamento, da cidade de Porto Velho até o campo, o deslocamento todo ficaria por nossa conta. Seria a nossa contrapartida para esse ajuste. O trabalho realizado assim, de forma bem sucinta, ele foi, na verdade, acompanhado por mim, que sou gerente de monitoramento ambiental da Secretaria, e mais uma colega minha, que é a professora Wanda Noronha, que ela é assessora de geociências. E nós contamos com o apoio de 6 motoristas, 6 veículos traçados 4x4, que são só o tipo de veículo que consegue ter acesso a essa zona aqui na Amazônia. A equipe do Exército foi composta por um engenheiro cartógrafo, que foi comandante da operação, capitão Felipe Feitosa, também contou com um responsável pela logística, mais um técnico agrimensor, que foi o responsável por toda a parte técnica do trabalho, definir os pontos que seriam já referenciados, o que as equipes fariam em campo, que é o subtenente Juarez Ribeiro. Ele era assessorado por mais 2 técnicos agrimensores. Essa equipe ficava dentro de um laboratório, acompanhando o trabalho da base, e depois tínhamos 4 equipes de campo. Essas 4 equipes de campo eram compostas por 4 sargentos técnicos agrimensores que sabem operar o GPS geodésico. Eles eram acompanhados por um operador de motosserra e um mateiro, porque nós precisávamos abrir uma clareira no meio da floresta para implantar o ponto georreferenciar. E o mateiro é a pessoa que é responsável por andar conosco no meio da floresta, indicar o caminho, porque as trilhas nós estávamos mesmo abrindo, não haviam trilhas. O trabalho consistiu no deslocamento das equipes dos pontos da cidade, da base, até o ponto, só que os carros não chegam até os pontos. Então, o carro ia até um determinado momento, ao local, e depois as equipes tinham que seguir a pé. Depois, abria-se, quando chegava no ponto, abria-se uma clareira, instalava-se um marco físico. Nós tínhamos 2 tipos de marco, de concreto e de alumínio, dependendo da distância que íamos andar, levávamos de alumínio, que é mais leve. Instalávamos um marco, depois era instalado o GPS geodésico. O GPS fica mais ou menos, nós deixávamos entre 2 e 3 horas captando os dados sobre esse marco, para georreferenciar. E depois tente acabar o mais rapidamente possível, está bem? Já está a ultrapassar o tempo. Pronto. Se é a favor, desculpe lá. É difícil, mas ok. Pronto. As maiores dificuldades que nós encontramos é a floresta. Nós tivemos dias de caminhar 20 quilômetros dentro da floresta para chegar aos pontos e georreferenciar esses pontos. E aqui para mostrar para vocês, então, rapidamente, os mapas das áreas que foram já referenciadas. Essa aqui é a unidade de conservação Serra dos Três Irmãos. A parte em vermelho foi já referenciada a pé, a parte em verde foi feita de forma que aí eu pulei ali, não consegui explicar, que foi feita de forma virtual com imagens orbitais do Exército e um NDT de alta precisão. Esta foi uma outra unidade de conservação que nós fizemos toda a parte em vermelho a pé e essa parte em verde foi de forma virtual. Mais outra unidade, que é também toda a mesma coisa, a parte em vermelho foi a pé e essa parte foi virtual. Algumas partes foram feitas de forma fluvial, com barco, que era a única forma de chegar nos pontos. Esta é a APA Rio Madeira, foi toda essa que nós tivemos bom acesso. E esta, a FERS Rio Machado, essa foi toda fluvial, foi das mais difíceis de fazer, foi toda por acesso ao rio. E aqui uma imagem para mostrar a distância dessas unidades de conservação, que são mesmo muito longe. Nós andamos a 700 quilômetros, às vezes, para chegar em uma dessas unidades. As equipes tinham que fazer deslocamento e ficar alojados.
O trabalho de gabinete no final está sendo finalizado agora. Nós vamos receber uma planilha dos dados, memorial descritivo, mapas atualizados, o cálculo levantado das áreas, relatório técnico e, principalmente, essas áreas vão ser inseridas no sistema do INCRA e vão ser realmente feito a parte fundiária, que é o que nós precisamos. Agora, o que isso é importante para nós? A regularização fundiária dessas unidades de conservação é muito importante porque ela é um instrumento que vai nos ajudar no monitoramento ambiental, na fiscalização, vai nos ajudar a evitar processos de invasão de unidades de conservação na Amazônia, que é uma coisa que eu acho que todos veem na mídia todos os dias, invasão das áreas protegidas. Esse georreferenciamento nos dá o limite exato, nós vamos poder aplicar multas, vamos poder autuar as pessoas com o limite exato e não ter contestações judiciais desse processo. Então, é um instrumento que vai nos facilitar. E agora, por último, muito rapidamente, uma galeria das fotografias das atividades aqui, reunião com o INCRA, a equipe que participou, um pouco do trabalho de campo, nós andávamos mesmo dentro do mato, dentro de lama. Aqui o GPS geodésico, como é que ele é colocado sobre o ponto para georreferenciar. Essas são as condições físicas que nós encontramos no terreno, as caminhonetes traçadas, atoladas, isso aqui é uma estrada alagada, com a água na porta da caminhonete, mais carro atolado, todos os dias nós tínhamos que retirar carros atolados, e é isso. Muito obrigada, essa é a equipe, obrigada, eu tenho que agradecer ao Governo do Estado e à Secretaria que o trabalho que permitiu apresentar um pouco desse trabalho para vocês. Foi rápido, ultrapassei um pouquinho, mas agora estou aberta a questionamentos, se alguém tiver alguma pergunta. Tá, obrigado, Jússi. Agora, a seguir, vai ser... Carla Tassiane vai apresentar a interdisciplinaridade e ciências ambientais, desafios epistémicos contemporâneos. Eu pedia, de facto, uma contenção, o máximo 10 minutos, se possível, não é? Porque, de facto, estamos um bocado atrasados. Desculpe lá. Faz favor. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar o professor Antônio Campa, da Universidade de Coimbra. Já estão vendo meus slides? Sim, sim. Ótimo. Eu sou Carla Tassiane Figueiredo, sou docente da Universidade Federal de Alagoas. Esse trabalho, essa comunicação que estou partilhando com vocês, resulta da tese de doutoramento que eu fiz em 2017, final de 2016, início de 2017, em parceria com o professor Antônio Menezes, que é da UFES, e o professor Viriato Soromenho Marques, que é um pesquisador da Universidade de Lisboa, que trata muito das questões ambientais aí em Portugal. Tem como título a Interdisciplinaridade de Ciências Ambientais, os Desafios Contemporâneos. Vocês estão conseguindo... Está passando os slides? Não. Não está a passar, mas só se vê o título. Carlos, se ele tiver em apresentação... Agora já está a passar. Agora não se ouve, veja, não sei se carregou no botão do som. Agora sim? Agora sim. Desculpem, gente. Tá, não tem mal. Então, a pergunta mobilizadora dessa pesquisa é entender quais eram as origens das caracterizações teóricas e metodológicas das ciências ambientais como campo de conhecimento no Brasil. Então, eu tentei entender, né, qual era essa caracterização do campo nas ciências ambientais. Eu reduzi um pouco a apresentação por conta do tempo, mas trouxe algumas informações que dialogam com esse objeto de estudo, né, que caracterizar teoricamente e metodologicamente as ciências ambientais no Brasil. Trouxe uma breve história política e epistemológica, porque eu analisei a produção de conhecimento do PRODEMA, que é uma rede
do Nordeste brasileiro, a Universidade Federal de Sergipe, no Nordeste brasileiro. Então, é um programa de pós-graduação em rede que trata das questões ambientais, do desenvolvimento e meio ambiente, né? Então, a questão de pesquisa já foi apresentada. O meu objetivo dessa comunicação era caracterizar teórico e metodologicamente as ciências ambientais, compreender esses pressupostos metodológicos do campo das ciências ambientais e tentar historiografar um pouco dessa constituição política das ciências ambientais no Brasil e em Portugal. Apesar de que, nessa intervenção, eu vou me deter mais à análise específica da produção do Prodema, né, que foi o corpus da pesquisa. A justificativa dessa pesquisa é por conta dessa fragilidade epistemológica na implantação conceitual das ciências ambientais na arena científica brasileira e também essa dificuldade, vou usar assim, que nós, pesquisadores do campo, temos de implementar metodologicamente o viés interdisciplinar. Na prática cotidiana, a gente consegue fazer algumas coisas com viés interdisciplinar, entretanto, na produção do conhecimento, percebeu-se como resultado a dificuldade disso, né? Então, os objetivos já informei, e o objetivo principal era descrever esses contextos sócio-históricos que estruturaram as ciências ambientais no Brasil, para me sistematizar a tese, e esse artigo é um resultado da tese, eu criei um plano categorial, um plano conceitual e o um plano de produção de conhecimento, ou seja, estruturei a escrita nessas três dimensões, os conceitos, as categorias e os procedimentos heurísticos da pesquisa, que iniciou com a ordenação e o agrupamento e a classificação das categorias, que era a categoria principal, a epistemologia, e a outra, ciências ambientais. Por fim, eu fiz análise e uma síntese e organizei esses dados em tabelas definidas, criando um critério de amostragem. Por quê? Porque eu utilizei os dados do Prodema para ter uma amostragem como se era a prática de produção de conhecimento das ciências ambientais aqui no Brasil. Inicialmente, levantei alguns dados, algumas fontes bibliográficas, cataloguei todas as dissertações e teses produzidas no Prodema, fiz estado da arte, que isso é uma pré-condição, e, por fim, para construir esse conhecimento dito epistemológico, eu fiz uma triangulação teórica e revisei teoricamente esse corpus, que eram as teses, analisando o extrato metodológico que eram utilizados nas teses e o corpus teórico, né? Então, eu criei eixos de análise dessa produção científica do Prodema, especificamente da Universidade Federal de Sergipe. E, por fim, fiz um quadro síntese dos dados. Os procedimentos heurísticos da pesquisa, ou seja, a metodologia, tinha como um norte o paradigma interpretativo, o método descritivo interpretativo também. Utilizei uma revisão empírica e histórica, porque foi necessário ir na história da ciência, dialogando com a epistemologia da ciência, então eu tentei lidar com esses dois campos. Fiz análise comparativa entre os dados do Ministério da Ciência e da Tecnologia e do Prodema, e utilizei como critério de análise das fontes a bibliometria, com a coleta de dados, com a pesquisa documental e bibliográfica. E criei critérios de escolha dessa amostragem, que era uma amostragem intencional, né? Esses procedimentos contou com um tripé também, que era eu como pesquisadora, o objeto de estudo, que é essa caracterização teórica, como é um objeto teórico, a empiria dele se dá nos dados do conhecimento, né? E o processo, eu penso que a relação sujeito-objeto, ela cria uma indiciocrasia só. Ou seja, eu não conseguia, mesmo porque eu também fui uma pós-graduanda do programa em análise, né? Então, sempre busquei trazer essa relação sujeito-objeto com rigor científico, entretanto, com uma relação sujeito-objeto que eu sabia e determinava que era parcial e subjetivo. E aí, para problematizar o objeto de estudo, eu criei indicadores analíticos. Esses indicadores analíticos
tinham duas dimensões, o grau de relevância ou o grau de inovação metodológica. Por quê? Porque o grau de relevância é um dos critérios para analisar se a pesquisa e o seu conhecimento está sendo relevante cientificamente e socialmente, né? As categorias teóricas, como eu falei, era a epistemologia, ciências ambientais e a sociologia ambiental mais como pano de fundo, mas as duas categorias principais foi o conceito de epistemologia, que eu me apropriei muito da contribuição teórica do Hilton Japiaçu e do Gusdorff, e fui tentando criar uma epistemologia para analisar esse conhecimento, esse conjunto de produção de dados e dos, da, da ciência ambiental vinculada à UFES, né? As categorias analíticas eram a institucionalização, porque tratava-se de conceber como se institucionaliza as ciências ambientais no cenário brasileiro. Dialoguei um pouco com Portugal no campo da política ambiental, como se estruturou a política ambiental no Brasil e em Portugal. Entretanto, nessa intervenção de hoje eu não vou enfatizar isso. E também pensei uma categoria analítica, o conhecimento científico, já que eu estava tratando de entender quais eram os resultados e os pressupostos metodológicos da produção do conhecimento científico e a interdisciplinaridade. Por isso, o motivo dessa intervenção, para trazer essa epistemologia e tentando entender como essa interdisciplinaridade se explicita no conhecimento que eu... Ui, é o tempo? Bem, Também é. os eixos de análise, estou correndo, viu, professor? Os eixos de análise foram dois, como eu falei, né? Teve um eixo de análise, que era identificar os acontecimentos mais relevantes para o surgimento da estruturação das questões ambientais no Brasil, em termos de institucionalização, implantação, regulamentação, reconhecimento social e criação de códigos jurídicos. Então, esse eixo de análise eu também tratei, e as tendências e desafios da produção do conhecimento de ciências ambientais no Brasil após a migração dos programas de pós-graduação para a área das ciências ambientais, porque antes os programas que dialogavam com vou passar, quando dialogavam com as questões ambientais eram categorizados na CAPES, que é o órgão de fomento e de regulamentação da produção do conhecimento científico brasileiro, a Câmara Interdisciplinar, e aí depois de um tempo foi migrada para a Câmara das Ciências Ambientais. E aí, para contemplar essa questão, eu percebi que criaram-se que a política ambiental brasileira e a regulamentação jurídica brasileira, ela é vasta. O que carece mesmo isso a gente tem presenciado, acho que a Jusce também presencia em Rondônia, na Amazônia, é uma regulamentação de fiscalização. Então, a gente tem uma legislação ambiental e o Sistema Nacional de Unidade de Conservação é um sistema muito interessante, com várias leis, com debate científico. Entretanto, o que causa a fragilidade da regulamentação jurídica e social no Brasil é a fiscalização. Carla, veja lá se consegue acabar Então, possível. a prática da pesquisa, a construção dos planos teóricos e como se consolidou as ciências ambientais, ou seja, houve um crescente grau de autonomia na produção e gestão do conhecimento. Entretanto, houve uma biodegradabilidade de recorrência e referenciação do conhecimento produzido pelo uso social. O que é isso? Na produção científica das ciências ambientais, do Prodema, que foram as teses e dissertações analisadas, percebe-se que existe uma recorrência e referenciação dos mesmos autores e sem uma apropriação devida do termo interdisciplinar, né? Do que é interdisciplinaridade. E para entender um pouco isso, a gente tem que entender a crise ambiental e como foram essas reflexões teórico-discursivas. E eu utilizei o Viriato Soromenho Marx, que traz em 3 momentos a era funcional, a era onde, em 71, onde se inicia a discussão dessas questões, depois a hora europeia, em 86, e, por fim, o período de entropia e recuo, que ele determina no livro publicado em 2012, que é um momento que existe uma produção muito grande
de 2007 a 2009, desculpa, um período ascendente de produção de ciências ambientais e esses contextos, decisões acabam interferindo diretamente na política ambiental. Como resultado também dessa análise, a gente percebe que há uma transposição teórico-metodológica dos pressupostos disciplinares. Esse é o resultado dessa intervenção, né? Quando eu fiz um extrato de pensar em interdisciplinaridade, que não é uma interdisciplinaridade na prática, é uma disciplinaridade. A gente transplanta os pressupostos teóricos e metodológicos da disciplina para a prática interdisciplinar, sem pensar criticamente como é analisar uma realidade empírica utilizando o pressuposto próprio da interdisciplinaridade. E essas hipóteses acabam decorrendo que hipóteses auxiliares e ainda em processo de legitimação fragilizam a originalidade do campo científico em construção, ou seja, existe um campo científico que é as ciências ambientais, que apesar de muitos debates está presente na arena científica, acaba percebendo-se que esse campo, que como em construção no cenário brasileiro, as perspectivas teóricas acabam criando uma refutabilidade dessas hipóteses que são utilizadas nas ciências ambientais. Aí acaba-se que a questão ambiental... Temos que acabar, ok. Finalizei. Aqui são alguns autores que eu utilizei, só como aqui são as dissertações que eu utilizei, a dimensão interdisciplinar, só finalizando. No Brasil é mais utilizada a relevância pedagógica, né, que é uma relevância do saber ser, diferente da lógica francesa e da lógica anglo-saxônica, isso aí foi o Leis que me deu. E as considerações finais é que as ciências ambientais no Brasil reconhece obstáculos e dificuldades relativas ao domínio do método da teoria interdisciplinar, as referências teóricas e a autorização conceitual acaba criando redução e obsolência do uso recorrente de categorias, foi isso que eu coloquei, né? O método interdisciplinar convergente, interativo, inovador, é uma complexidade, e essa teoria interdisciplinar que busca-se tanto nas ciências ambientais, acaba percebendo-se a partir de vários sistemas explicativos, sem uma consistência criteriosa. Há uma contradição intelectual caracterizada pela essa complementação de métodos disciplinares. É mais ou menos isso, o resultado da pesquisa. E aqui são algumas referências que eu utilizei. Quero agradecer e pedir desculpas pelo tempo atropelado. A gente tem um mundo de coisas para falar e agradeço imensamente a participação e cumprimento o Centro de Estudos Ibero-Americanos e parabenizo pelo evento. Muito obrigada. Muito obrigado, então. Agora vamos ouvir o Diogo Laércio, que juntamente com o professor Messias apresenta aqui uma comunicação, aplicação da legislação ambiental brasileira na raia divisória São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, no Brasil. Análise das potencialidades para a criação de corredores ecológicos. Sim. Melhor o outro. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar nesse curso de verão, apresentando pela primeira vez de maneira presencial. Participei de 2 oportunidades anteriores. E meu trabalho é basicamente um resultado final dos meus estudos da tese. Eu já apresentei 2 trabalhos derivados da minha tese nos cursos anteriores, e hoje eu trago a aplicação da legislação ambiental brasileira na raia divisória São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, análise das potencialidades para a criação de corredores ecológicos. Então, basicamente, a minha área de raia divisória se insere no contexto da bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento muito utilizada no contexto brasileiro, principalmente do ponto de vista das políticas ambientais. Então, esse contexto de raia foi trazido pelo meu orientador Messias, Modesto dos Passos, que cá está, justamente pensando num pouco do que é trabalhado aqui na raia ibérica. Então, a gente aplica no Brasil, voltado aos estados brasileiros de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, onde teve, principalmente, como principal mudança na paisagem, a questão relacionada às usinas hidrelétricas da CESP, no Rio Paraná e no Rio Paranapanema.
Então, a metodologia ela se estrutura em 3 eixos. Porque eu estou falando de corredor ecológico, eu preciso recorrer de alguma forma ao contexto ecossistêmico da ecologia, mas o meu trabalho ele parte de um princípio geográfico do contexto a partir da conceituação de geossistema, principalmente pela ótica de Georges Bertrand e pelo sistema GTP. E no aspecto da legalidade é que eu entro com a aplicação da legislação ambiental brasileira. E através de todos os trabalhos feitos, né, na definição das unidades de paisagem, nós chegamos a esse mapa de prioridades para a conectividade, a partir do que a gente tem hoje como as áreas mais fragmentadas da região da raia divisória. Então, perceba essas áreas em verde, são os poucos pontos que a gente tem de fragmentos florestais, é uma área utilizada muito para a agricultura, sobretudo do ponto de vista da cana-de-açúcar, mais recentemente, e também pela pastagem, principalmente para a criação de gado. E aí eu entro com os 3 elementos da legislação ambiental brasileira que esse trabalho se estrutura e que dá legalidade à aplicação das áreas potenciais para a criação de corredores ecológicos. Primeiro, a área de preservação permanente, que basicamente ela está associada a áreas preservadas de florestas ciliares ao redor dos cursos d'água e também em áreas de topo de morro. Lembrando que no Brasil o relevo não é relativamente tão acidentado, com exceções de regiões do Brasil central e da costa brasileira, o relevo, na sua maioria, é relativamente plano. Então, para a nossa área da raia divisória, nós temos principalmente áreas de preservação permanente ao redor dos cursos d'água e das nascentes, a partir de metragens específicas pelo tamanho dos cursos d'água. A reserva legal é uma complementação ao que a gente tem de áreas de preservação permanente. Então, além das áreas de preservação permanente, nós temos as reservas legais, que são áreas destinadas à proteção das propriedades, de acordo com os biomas brasileiros, domínios de vegetação brasileira. No caso da raia divisória, a gente está numa transição de 2 biomas, Mata Atlântica e Cerrado, né? E para essa região, a proteção por propriedade é de cerca de 20% do território da propriedade, além da área de APP. Porém, com a mudança da legislação em 2012, houve a anuência de vários proprietários a ter um cômputo das áreas de APP dentro das áreas de reserva legal. Ou seja, quem tinha áreas consolidadas até 2008, com a mudança do Código Florestal Brasileiro em 2012, teve a possibilidade de fazer uma compensação menor do que era previsto em lei. Ou seja, computasse os 20% dentro de APP e reserva legal. Por fim, as unidades de conservação é um aspecto um pouco mais recente, principalmente por conta das mudanças a nível mundial, global, que derivaram da Conferência de Estocolmo e depois da ECO 92 no Rio de Janeiro. E, no Brasil, ela é ratificada a partir do Sistema Nacional de Unidades de Conservação no ano 2000. Basicamente, as unidades de conservação hoje no Brasil, elas são derivadas em 2 categorias: de proteção integral, como o próprio nome já diz, é uma área que totalmente vedada para a proteção, e a de uso sustentável, onde eu tenho a possibilidade ali de fazer algum tipo de agricultura ou sistemas agroflorestais que ocorrem em algumas partes do Brasil. E, por fim, os corredores ecológicos, que é um conceito um pouco mais recente, né, sobretudo dos últimos anos, que são porções de ecossistema que dão ligações diretas a esses fragmentos que se encontram teoricamente afastados e que, de alguma forma, prejudica tanto o desenvolvimento da fauna quanto da flora, e que é o foco desse trabalho. Então, a princípio, a gente tinha uma ideia de corredor ecológico muito pautado pela linearidade dos corredores, mas considerando principalmente a diversidade das espécies de fauna e de flora, a gente considera também as diversas formas de conectividade, seja pelos diferentes usos da matriz, certo? Seja por trampolins ecológicos, fragmentos pequenos que dão a ligação entre um e outro, ou pela própria linearidade, um corredor reto, como a gente pode ver ali. Né? Então, essas são as diferentes formas que a gente pode ter de corredores ecológicos, além de categorias, onde você tem corredores como esse na região do Pontal do Paranapanema, né? Ligando um fragmento florestal do outro e servindo a diversos tipos de utilidades relacionadas tanto para a fauna quanto para a flora. No nosso caso, a área de preservação permanente, como mata ciliar, acaba sendo um corredor natural, e por isso a aplicação da legislação, o que pode parecer um pouco óbvio, né? Quando a gente fala, se aplicar a legislação, teoricamente eu resolvo o problema, mas não é o caso do Brasil, porque a gente sabe que existem alguns problemas relacionados a isso, é o que a gente vai ver agora.
Primeiro mapa, o uso da terra em APP, as áreas em verdes representam onde, teoricamente, as áreas de preservação permanente estão ok, e as áreas em vermelho é onde a gente tem já um certo de conflito de uso da terra, de áreas que deveriam ser preservadas, e que fica claro quando a gente vê, por exemplo, os mapas em zoom de cada uma das bacias hidrográficas, onde o vermelho apresenta com uma intensidade maior, onde a gente pode ver algumas bacias hidrográficas. A situação em algumas bacias onde a gente tem uma predominância do verde se deve à presença de unidades de conservação, então por isso é que a gente tem esses conflitos associados ao uso da terra. E aqui quando a gente vê por imóvel rural, então esses limites que a gente tem são dos imóveis rurais, considerando o percentual de 20% relacionado à preservação de APP e reserva legal, a gente vê ali que a maior parte das áreas de preservação permanente de reservas legais se encontra abaixo de 20%, quando a gente analisa principalmente as tonalidades de vermelho, amarelo e laranja. E uma situação um pouquinho melhor no Mato Grosso do Sul, onde a ocupação é um pouco mais recente. Então ainda se tem muitas áreas preservadas, embora o avanço principalmente do cultivo da soja e da cana-de-açúcar tenha avançado para essa região. E aí eu consigo ver algumas imagens de drone de cursos d'água. A gente percebe aí, para finalizar o trabalho, né, os cursos d'água com uma área muito sufocada, né? Inclusive foi tema de um documentário recentemente lançado por mim, pelo professor Messias, que se chama Afogando as Nascentes, onde a gente percebe, né, a falta de preservação. Aqui a gente já consegue perceber um pouquinho mais, né, a ausência dessas florestas ciliares, onde você quase não consegue visualizar o curso d'água. Aqui, novamente, o curso d'água é apenas pequena linha de água, e você não tem nenhuma preservação ao redor, né? E aqui a gente já percebe processos erosivos mais intensos com essas áreas de assoreamento ao redor. Isso é uma área que anda um relevo um pouquinho mais acidentado, lembrando que principalmente no Pontal do Paranapanema a gente conta com solos teoricamente mais suscetíveis à erosão, solos areníticos, que por isso a preservação ela é fundamental. E aí, pensando justamente na aplicação da legislação ambiental e na questão ecológica, nós temos aí um panorama atual e futuro a partir da técnica de identificação de porcentagem de cobertura florestal por matriz hexagonal, que é uma técnica de ecologia que eu trago para o meu trabalho, e aí a gente percebe no cenário atual, né, muito mais vermelho, e no cenário futuro, aplicando somente a legislação como deveria ser, a gente já tem um resultado muito positivo de cerca de um aumento de 40% da vegetação recompondo esse local. E aqui um mapa mais verde ainda, que seria as potencialidades de aplicação para a legislação atual, Lei 12.651 de 2012, onde a gente tem aí essas áreas em verde representando essas conectividades. E aqui a gente tem, para um recorte específico próximo ao Parque Estadual Morro do Diabo, que é a principal unidade de conservação nessa região, onde o aumento, né, dessa conectividade dos fragmentos, ela reduz muito essas áreas mais claras, onde teoricamente as espécies não conseguem ultrapassar devido a essa questão. Aqui eu finalizo com uma imagem da raia divisória também, no município de Euclides da Cunha. Agradeço, foi uma apresentação breve, mas tinha muito mais mapa para apresentar para vocês, porque só dessa tese a gente fez cerca de 30 e poucos mapas aí, mais de 30 mapas. E eu agradeço a participação no curso de verão. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Diogo, também pela praticamente estar dentro do tempo, que devia ser utilizado por todos. E então agora vamos passar para aquilo que aparentemente há males que vêm por bem, não é? Que é de Jean Pietro Mazza, que vai falar sobre Ilha de Asinara, da prisão ao Parque Nacional e área marinha protegida, história, usos e perspectivas. Jean Pietro, penso que... Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É sempre um prazer para mim ser no curso do verão.
e um abraço a toda a família do curso e aos participantes e colegas. E vou ser o mais telegráfico possível. Muito obrigado. O nostro trabalho, feito conjuntamente com o professor Giacomo Zanolin, da Universidade de Gênova, é sobre a ilha da Asinara, uma ilha que foi, por mais de um século, despovoada e, por causa de ser uma ilha-prisão, e que agora é um parque nacional e uma área marina protegida. O nosso objetivo, basicamente, é estudar aqueles que são os processos de territorialização numa ilha que, por mais de um século, está despovoada completamente. É uma ilha que está colocada no norte da Sardenha, na Itália. Basicamente, não há uma forma de urbanização, porque é principalmente natural. Nunca teve uma população extremamente relevante e agora não tem atividades econômicas fundamentais, além das pesquisas científicas feitas para o ente do Parque Nacional e os serviços turísticos presentes na ilha, porque nos últimos anos a procura turística da Asinara cresceu, desenvolveu muito, portanto agora o Parque Nacional está a tentar de procurar melhores estratégias para controlar de qualquer forma o turismo dentro da ilha. Como já disse, não há uma forma de urbanização, está basicamente colocada na parte oriental da ilha, a parte mais interna e acessível. Não há população, moram na ilha só 5 pessoas que são trabalhadores do ente parco e que voltam cada dia para a ilha maior, que é a Sardenha. Há um collegamento dia em dia para a Sardenha. Vou saltar a parte da mobilidade, porque o tempo é pouco, e falar diretamente daquela que é a relação histórica entre homem e ambiente, porque mesmo sendo uma ilha completamente despovoada, é uma ilha onde as traças da antropização são bem evidentes e caracterizam também a paisagem cultural da Asinara. A etapa histórica fundamental foi no final do 1880, quando o governo decidiu, com uma ação territorial, de não procuro a palavra em português, com uma migração forçada, allontanou de qualquer forma as 500 pessoas que moravam na ilha até o 1882 para criar a primeira colônia agrícola penal do Reino da Itália. E a partir da 1885 a história da ilha é uma história basicamente prisional. As estruturas prisionais foram e ainda são desenvolvidas completamente numa maneira bastante heterogênea em todo o território da ilha, e isso deu de qualquer forma um forte impulso dinâmico à territorialidade. No final do 1890, a população de Porto Torres, que é a cidade da Sardenha que pertence à ilha, a qual pertence a ilha da Asinara, começou a manifestar qualquer forma de mudar o uso do território dentro da ilha para bloquear fechar as prisões e invertir o uso da ilha como a instauração de um parque nacional. Os processos foram complicados, foram necessários mais de 20 anos para concretizar de qualquer forma a nascita, o desenvolvimento do Parque Nacional, também porque aqueles foram anos bastante complicados pela Itália, porque eram anos de importantes ataques terrorísticos por parte da máfia, e os principais mafiosos foram sempre detidos dentro das prisões da Asinara.
portanto, foi necessário um processo longo que concluí no 1997, quando foi definitivamente aprovado e instituído o Parque Nacional, que começou a funcionar formalmente a partir del 1999. 3 anos depois, no 2002, foi criada a área marina protegida da ilha da Asinara, portanto, em 3 anos conseguiu ser Parque Nacional e também área marina protegida. Compatibilmente com as peculiaridades e as características do Parque Nacional, os objetivos do Parque da Asinara é aquele, sobretudo, da tutela da biodiversidade e favorecer uma certa educação ambiental tanto pelos visitantes quanto pelos turistas que vão cada dia para Asinara. E por isso foram criados vários observatórios do ambiente, do mar faunístico, que trabalham no programa de proteção dos animais endógenos das Asinaras e do ambiente. Foi também instituído o Santuário dos Mamíferos Marinos Pélagos, que foi a primeira área protegida mundial dedicada inteiramente à proteção dos cetáceos. E também um outro programa extremamente importante que está a desenvolver o parque é aquele relativo aos projetos, muitas vezes em colaboração com centros de pesquisas e universidades, para favorecer a educação ambiental, o consumo responsável do pescado local, mas também para favorecer novas cadeias econômicas, como pode ser Farmasinara, que é uma cadeia econômica de fitocosméticas através de plantas que são naturais, espontâneas e endógenas da ilha. Mas um aspecto muito importante foi, sobretudo, aquilo que concretizou através da a colaboração com a Universidade de Sassari, foi instituída aquela que é a Carrying Capacity. Foi individuado um número máximo de visitantes por dia que a ilha pode hospitar e é de 900 pessoas por dia. Portanto, vamos ver o que é, qual é a forma turística que está presente na Asinara. Cresceu nos últimos anos a procura turística. A partir de 2017 chegou numa ordem de presença turística de 100.000 unidades nos meses do verão, que é o principal período turístico da ilha. Também nos anos seguintes, 2018, 2019, o número foi basicamente confirmado. O que é interessante são as atividades turísticas que é possível fazer na ilha, no parque, graças ao trabalho desenvolvido da UENT Parco. Ou seja, 3.000 pessoas nos últimos anos fizeram pescaturismo. E este foi um projeto desenvolvido do parque conjuntamente com os pescadores que podem trabalhar dentro da área marina protegida. E é interessante também ver que a maioria das pessoas, 40.000, preferem Cala Sabina, que é uma praia da Asinara, mas uma parte relevante, 35.000 pessoas, vão para a prisão de Cala d'Oliva. Portanto, há uma forma de turismo prisional, de turismo cultural muito, muito importante. Também importante é o turismo relativo o turismo educacional, de qualquer forma, com o Centro de Tartaruga Marina, que manifesta 30.000 pessoas. Vou fechar rapidamente. Claramente, sendo uma ilha e tendo uma paisagem e um mar muito importante, a primeira atração turística é claramente o mar, portanto, o turismo balnear. Mas foram criados vários caminhos na ilha, são 12, e o fenômeno do ecoturismo nos últimos anos manifestou um crescente interesse, mesmo sobretudo sendo dentro de um parque nacional,
E è importante evidenziare il fatto che uno di questi cammini è un cammino táctil, portanto è, non so se si dice assim in portoghese, ma configura un valor de qualquer forma ao turismo social. Da pescaturismo já falamos, aqui há o elenco das sociedades que podem fazer pescaturismo dentro da ilha, há um registro, só aquela que está aqui na slide. O bike tourism é extremamente rilevante, mas também o turismo relativo à imersão subaquática, graças à presença de relitos romanos nas águas adjacentes à ilha, e não é preciso esforço particular. Um outro turismo é aquele relativo às prisões. Seria, nosso aviso, fundamental que o parque desenvolva um projeto para criar um museu sistêmico das várias estruturas prisionais que estão deslocadas completamente na ilha. E depois um outro elemento turístico é, sobretudo, o burro branco, que é o símbolo e a imagem da Zinara, e há também um caminho que vai à procura dele e é impossível não encontrar na ilha. Para concluir, o que é importante evidenciar é que nestes processos de territorialização reconhecemos que a presença das estruturas prisionais e esta forma de isolamento que caracterizou a ilha consentiu também a preservação natural e paisagística da ilha, caracteriza ainda a paisagem cultural. E hoje o parque pode não só favorecer a tutela da biodiversidade, do ambiente e da paisagem, mas também favorecer aquilo que é o papel relativo à educação ambiental, à educação aos valores do território, que é um pressuposto fundamental, como bem sabemos, do desenvolvimento sustentável. Acho que é tudo. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Agora vamos para a última comunicação, um grupo aqui de pessoas, comandadas por Eduardo Colares Sousa da Silva, Engenharia Transformadora, projeto Construpop, Aprendendo e Multiplicando. Olá, também tentar em 10 minutos, está bem? Estão me ouvindo? Sim, sim. Eu sou Vera, eu sou uma das autoras do trabalho. O Eduardo teve um problema e não está conseguindo conectar, Vera, então eu vou Lúcia, apresentar. Tá bom? Tá bem. Bom dia a todos. Antes de iniciar, eu quero agradecer, a oportunidade, mais uma vez, participar do curso de verão. Eu posso dizer que já é uma tradição para a gente participar e também é muito motivador. Vocês estão vendo o slide? Não. Abriu aqui para mim, vocês não estão vendo. Abriu aí? Não, ainda não. Bom, de qualquer forma... Tente compartilhar no Zoom. Na parte inferior do Zoom está lá um botãozinho que diz compartilhar. Sim, para mim abriu aqui. Abriu? Só um minuto. Só um pouquinho, por favor. Abriu aí? Ainda não. Bom, de qualquer forma eu vou falando, tá? Mas eu vou tentando abrir aqui para não demandar mais tempo. Trata-se de um projeto, né, já iniciado desde o primeiro período da graduação. Nós somos todos engenheiros, eu sou de produção e meus amigos civis, são estudantes de engenharia civil. Então, tudo começou no primeiro período da faculdade, onde entendemos que um curso, principalmente como engenharia, não tinha como limitarmos o nosso aprendizado apenas à sala de aula. Então, dessa forma buscamos desenvolver tecnologias sustentáveis. Abriu? Não, né? Tecnologias agora já sustentáveis. Já se vê? Sim, sim. Nossa. Pode continuar. Sim, né? Pronto. Tecnologias sustentáveis e de alto impacto. Então, o projeto começou
em 2017, quando, ao visitarmos essa família, vocês estão vendo a foto, né? Numa comunidade que fica a 12 quilômetros da capital Porto Velho, Rondônia, que é a Vila Princesa, que é onde se concentra também infelizmente, o lixão da cidade, é uma montanha de lixo, porque Porto Velho ainda não dispõe de um aterro sanitário. Oi? Oi? Sim, pode passar, tá. continuar a passar. Tá. E essa era a realidade das pessoas que moravam lá. Nessa casinha tinha 8 pessoas morando em 25 metros quadrados. Quando chovia, quando dava um vento, qualquer coisa, a casa ficava em tempo de cair. E isso começou a nos incomodar bastante. Então, essa casa foi o projeto piloto para se chegar até hoje à Construpop. Está travando aqui. Nessa reforma aqui dessa casa, por acaso está localizada em um terreno irregular, o que podíamos fazer era melhorar a estrutura, não havia como ampliar o projeto. E dessa forma, utilizando caixinhas de lei, nós melhoramos a sensação térmica dessa residência. Inclusive, esse primeiro projeto, foi apresentado também no curso de verão. Aqui nós colocávamos a mão na massa, né? De fato, íamos lá, trabalhávamos, aplicávamos as ideias, não só pensávamos e desenvolvíamos, também íamos de fato à prática. Só que percebemos que nos tornávamos também limitados, e a abrangência social que buscávamos seria, de certa forma, limitada. Desculpe só, tente pôr na tela toda a projetar na tela toda. Aqui para mim está aparecendo na tela toda. Tá, mas aqui é só o PowerPoint, sim. Melhorou? Sim, então pelo menos passou para outra. Tá. Se conseguisse... Então, perdão, professor. Tem que ir passando uma a uma, sempre. Para mim está aparecendo aqui normal. Sim. Agora, melhorou? Portanto, está no mesmo. Tá. Só para não perder o raciocínio. Então, partimos daqui e percebemos que precisávamos melhorar o projeto, dar uma amplitude maior para que tivéssemos o êxito em atingir um quantitativo maior de pessoas. Nos preocupamos também quais seriam as linhas que iríamos trabalhar nesse projeto. Então, precisávamos alinhar o meio ambiente, estimular a comunidade e, principalmente, transformar a vida e melhorar a vida dessas pessoas através da educação, do conhecimento adquirido na sala de aula e transformado em ações sociais. Para mim, está passando aqui. Outra coisa que não podíamos esquecer... Está sempre a mesma imagem. Tá, eu vou continuar por causa do tempo. Outra coisa que não podíamos deixar de forma nenhuma de incluir nesse projeto seriam os ODS. Então, tudo que fôssemos desenvolver teria que, de alguma forma, abranger ou contemplar algum... Desculpe lá, tente pôr só em modo apresentação. Tá. Que é em baixo. Aqui para... Pronto, apareceu. Vou voltar. Já passou outra. Pois. Eu vou passando aqui para ser mais... Pronto, está a passar. As linhas, tá? As linhas do projeto, como eu tinha citado, e os ODS. Então, a Construpop, ela vai abranger o ODS 1, o ODS 4, o ODS 8, 9, o 10, o 11. Então, focamos nisso. Observamos também, né, como bem colocou a Júcia na sua apresentação, aqui nós fazemos parte e contemplamos também a Amazônia. E o clima da nossa região é equatorial, quente e úmido. As construções iniciadas aqui por famílias em vulnerabilidade social, famílias de baixa renda, geralmente são feitas assim, de acordo com a disponibilidade financeira da pessoa. Essas famílias são famílias que geralmente tem por mês uma renda per capita de um salário mínimo, quando chega a isso.
passam boa parte da sua vida juntando dinheiro para construir essas residências, e quando elas conseguem construir, não é da forma como deveria ser, com material adequado, e dessa forma, quando vem o período de chuvas aqui, acontece o que vocês estão vendo aí na foto. A casa geralmente não aguenta, termina por não aguentar, por não estar preparada para suportar o peso, muitas vezes, da água, e termina acontecendo isso, desmoronando, e a família perdendo todo o investimento de uma vida inteira. Então, se já foi difícil construir desse jeito, imagine reconstruir esse imóvel. Então, a Construpop nasceu com esse propósito, de levar uma solução, um acompanhamento profissional. Essas famílias jamais poderiam pagar uma construtora ou uma consultoria de um engenheiro. Sabendo disso, o que é que nós fazemos? Nós vamos visitando essas famílias e oferecemos um serviço de graça para essas famílias. Ah, você vai construir sua casa, ela vai ter quantos metros quadrados? Ah, vai ter tantos metros quadrados. Para você não ter um desperdício e o bem ter uma durabilidade maior, ter uma vida útil maior, o ideal é que você use esse material. Eu entro com a parte de custos, de levantamento de custos desse material. Então, essa casa construída aqui, que seria para durar 15 anos, ela não durou nem 5 anos, como os senhores podem observar aí na foto. Essa outra, o telhado foi embora com a chuva também, porque estava, e com os ventos, porque estava totalmente irregular, deixando uma família bem numerosa, totalmente desabrigada. Esses são dois de vários exemplos que nós encontramos aqui na cidade. Então, oferecendo um serviço de qualidade, essa família vai, de certa forma, economizar e evitar passar por esse tipo de constrangimento. Porque entendemos que o princípio da dignidade de uma pessoa é ter, pelo menos, uma casa para morar. Então, traçamos um perfil, o perfil é que a renda da família não pode ultrapassar um salário mínimo, e são essas pessoas, essas famílias que estão em vulnerabilidade social que o projeto busca atingir. Todos os participantes do projeto são voluntários, são alunos voluntários, e de vários cursos. Não tem só alunos da engenharia, não. Tem alunos de outras áreas também que têm a oportunidade também de estudar e oferecer inovações e outras oportunidades também para essas famílias. Então, o conhecimento adquirido em sala de aula, ele ganha forma através desses projetos. Veja se consegue acabar, está bem? Sim. O mais rapidamente possível. O que mais nos motiva é isso, né? Nós estudamos para transformar. Essa é a nossa maior motivação. Se alguém quiser conhecer um pouco mais dos nossos projetos, aqui estão os nossos contatos e estamos à disposição. Muito obrigada, professor. Desculpem, viu, minha gente? Muito Obrigada. Muito obrigado. Ora bem, eu penso que estamos muito atrasados, não é? Vai haver nova sessão ainda agora. Outro painel. Pois. Portanto, não há tempo para ver questões, infelizmente. Foram muito interessantes as comunicações. Enfim, em termos da minha parte da geografia, há aqui uma geografia aplicada, várias comunicações têm a ver com a geografia aplicada, de facto, do georreferenciamento e do trabalho do Diogo, por exemplo, do Messias, e também alguns aspectos teóricos em termos do ambiente, epistemologia do ambiente, mas isso não dá agora para estar aqui a discutir e enfim, infelizmente temos que acabar. Havia sempre algumas questões a pôr. Só uma ao Diogo, aproveitar o facto de estar aqui e peço desculpa aos outros que estão à distância, não é? Mas acreditam, ou acreditas, já agora faço a pergunta a ti, que é possível aplicar a legislação e estabelecer corredores verdes atendendo à realidade brasileira? Podes falar. Aqui acho que é mais fácil.
Eu acredito que é um desafio, né? O Brasil passa por um momento conturbado. Ontem mesmo eu recebi uma notícia referente a terras, maior parte das terras do Pontal, que são terras evolutas, estão tentando dar legalidade aos proprietários. Isso influenciaria ainda mais na questão do cumprimento da legislação, haja vista aí que grande parte deles não entram em acordo com a legislação, e as mudanças que ocorreram no Código em 2012 acabaram que propiciou um cenário favorável, né? Quando se discutia um encaminhamento, a tentativa de regularizar as propriedades rurais dentro da legislação, a mudança do Código em 2012 acabou favorecendo esse certo tipo de possibilidade de não se levar a legislação ao que seria o correto. Então, é uma luta, entender que os proprietários, para que aquilo é necessário, sobretudo pela questão dos recursos hídricos, que acaba por favorecer a agricultura. Certo? Pronto, está terminada então esta sessão. Muito obrigado. Sim. Eu vou falar um minutinho só a título de colaboração. Né? No caso da apresentação da Vera Lúcia, né, do trabalho de engenharia de Rondônia, a Vera Lúcia, você perdeu muito tempo detalhando coisas de campo, de mateiro, de sargento, de soldado. Não precisa fazer isso. Quando você chegou na essência do seu trabalho, o tempo já tinha acabado. Então, eu aconselho, na próxima apresentação, cortar um pouco dessas informações que acaba prejudicando, não é? E no meu trabalho das ciências ambientais, olha, sinceramente, eu trabalho com geografia, estudo do meio ambiente, mas eu senti falta. O que vocês estão entendendo com o meio ambiente? É uma análise setorizada, é uma análise sistêmica, é uma análise por disciplina ou por um conjunto de disciplina? Eu acho que ficou muito vago. Epistemologia do quê? Epistemologia da ciência ou epistemologia do meio ambiente? Desculpa, mas eu achei um trabalho muito confuso, desculpa. Professor Modesto, o trabalho da questão dos sargentos que o senhor falou é meu e não da Vera. É um trabalho prático, foi mesmo feito de forma institucional pela Secretaria, e algumas coisas ali foi me pedido que não retirasse, que colocasse a questão da metodologia desenvolvida pelo Exército. Então, eu tive mesmo que colocar na apresentação. Professor Antônio, se me permite, eu posso esclarecer a dúvida do professor Messias. Que é um trabalho epistemológico, sim, só que eu tive um corpus de análise que foi a produção do conhecimento ambiental, categorizado como ambiental da Universidade Federal do Sergipe, que faz parte do PRODEMA. Não é uma epistemologia da ciência. Não tenho ainda esse arcabouço teórico para analisar a ciência como um todo. Eu fiz uma análise circunscrita na produção do conhecimento classificado como ambiental das teses e dissertações produzidas na Universidade Federal do Sergipe de 2000 a 2010. Foram 10 anos. Eu cataloguei, fiz uma amostragem, e aí, a partir daí, eu consegui entender quais eram os pressupostos teóricos e metodológicos que perduravam naquela produção do conhecimento e procurando a interdisciplinaridade, porque era o viés requerido sempre na produção desse conhecimento dito ambiental, né? Então, foi nessa perspectiva. O tempo me foi escasso, mas se o senhor tiver mais qualquer outra dúvida, eu deixei meu contato no chat, claro. E a gente esclarece com mais propriedade. Porque um trabalho teórico e epistemológico sempre tem mais complexidade para lidar e para explicar em 10 minutos. Não, é evidente, é muito pouco tempo para isso. Está a dizer, Messias também é sergipano, também é do Sergipe. Poxa, eu sou baiana, mas estive na Universidade Federal do Sergipe. Pronto, sergipana por afinidade. Pronto, temos que acabar mesmo, temos mesmo que acabar. Bom. Peço desculpa então, com licença.